Olá, pessoal, muito bom estar com vocês novamente. Eu sou o Hugo, tivemos juntos na aula sobre Business Model Canvas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia do Design Sprint, né? Então, já dando início aqui para vocês, né, comentar um pouquinho da história, o que que foi e o que que é o Design Sprint, para vocês entenderem o contexto, né, e como que utilizar essa metodologia da melhor forma. Design Sprint nada mais é do que uma abordagem colaborativa e ágil, né, que utiliza de ciclos curtos de prototipação para solucionar problemas e desafios complexos em equipe de forma eficiente e inovadora, né? Então, no mesmo sentido do que várias das metodologias ágeis que a gente comenta hoje em dia, né, que são amplamente utilizadas no mercado, a metodologia Design Sprint também segue essa mesma lógica, né? Metodologia que usa de um time para desenvolver de forma colaborativa soluções complexas, né? Resolver problemas complexos e que tem uma certa aderência maior com o mercado, né? Então, ela é muito utilizada nesse contexto, né? Então, o Design Sprint, né, ele é muito utilizado, né, no encurtamento desse ciclo de desenvolvimento, né? Então, a gente está acostumado, né, até mais recente, o mundo mais recente, a gente pensar, ter uma ideia, né, construir essa ideia, lançar e depois colher os aprendizados sobre esse lançamento, né? Então, com o Design Sprint a gente encurta um pouco mais todo esse ciclo, né? E passando de uma ideia já para os aprendizados e testando com os clientes, né? Então, ela é uma metodologia que reúne esse grupo de pessoas, né? Durante 5 dias bem intensos, a forma de responder questões críticas do negócio, através de design, prototipagem e também teste das ideias com os usuários finais, né? Então, ele dá esse atalho para que a gente possa aprender, né, sem precisar desenvolver, gastar recurso e sem necessariamente lançar o produto. Então, né, falando um pouquinho sobre quem já utilizou, quem utiliza essa metodologia, né, percebam que são grandes players do mercado hoje. Então, o Slack já utilizou, Harvard, Lego, Google, Spotify, The New York Times, Airbnb. E comentando um pouco mais sobre isso, é interessante comentar sobre a Lego, né? A Lego, alguns anos atrás, ela estava estagnada no mercado, né, sem estar lançando muitos produtos. E com o Design Sprint, ela pôde entender melhor como que ela conseguiria atingir melhor os clientes, né? Então aí hoje a gente vê várias parcerias, né? Vários produtos diferentes que a Lego traz, mas eles usam, né, o Design Sprint para entender e conseguir lançar produtos totalmente aderentes ao que o mercado espera, né? Então essa assertividade de mercado que a Lego tem hoje, muito é por conta do Design Sprint, né? E falando um pouquinho mais sobre onde surgiu o Design Sprint, né? Ele surgiu com essa pessoa aqui, né? O Jake Knapp. Ele estava no setor de design do Google, né? E ele, ao longo da sua experiência ali, ele teve algumas percepções, né? Ao longo do seu caminho, que fez ele escrever esse livro do Sprint, onde aí sim tem o método, né? Do Design Sprint. Falando um pouquinho mais, né, o Jake Knapp, ele é um parceiro de design do Google Ventures, né, então ele desenhou esse processo, né, em projetos de inovação em mais de 80, né, startups. Então, com base nessa experiência que ele teve, né, ele pôde ter algumas percepções ao longo disso, e ele percebeu que brainstorms não funcionavam, né, que as melhores ideias que ele tinha, ou que os companheiros dele tinham, né, surgiam quando eles estavam sozinhos, né? Então, ele focou muito nisso. E outro ponto é que ele percebeu que quando a gente tem uma entrega que já está com prazo apertado ali, é onde você consegue entregar os melhores trabalhos e vencer esses desafios, né? Então, é a força do desespero que ele comentou no livro, né? Então, eu fazia os melhores trabalhos quando tinha um grande desafio e pouco tempo para realizá-lo, né? E o trabalho coletivo e individual. Isso é uma coisa que a gente percebe muito no design sprint, né? Então, quando você, no caso, for aplicar essa metodologia com o seu time, você vai ver que ele muitas vezes você vai ter um trabalho, primeiramente individual e depois coletivo, né? Primeiro um trabalho individual e silencioso e depois unir o time ali para discussão. Então, isso é muito importante e isso é utilizado hoje em várias outras metodologias porque é uma boa prática que é entendido hoje mundialmente. E, né, falando um pouquinho mais onde tomou forma, né, foi através do Google Ventures, né, essa firma de capital de risco, né,
criada pelo Google para ter investimento ali em startups promissoras, né? E por que startups, né? Em geral, essas empresas têm que matar ou morrer, né? Muitas vezes. Então, elas têm esse alto risco, né? E aí é onde o Design Sprint vem para diminuir um pouco desse risco e aumentar a certeza sobre aquela startup, né? Então, usando o Design Sprint, eles podiam dar uma chance de descobrir se estavam no caminho certo ou errado antes de arriscar e desenvolver algo que, né, despenderia muito recurso, né, ou horas ali de trabalho. E serve só para startup? Não. Hoje, né, não tem um filtro para isso. Qualquer lugar que você quiser aplicar o Design Sprint em problemas complexos, né, ele é bem utilizado para todo problema complexo. E para quem que ele é, né? Para quem que o Design Sprint serve, né? Startups em fases iniciais, time de desenvolvimento de produtos, qualquer pessoa que precisa validar uma ideia de forma rápida, sem gastar muito, e para você, né? Para mim, para você, para qualquer pessoa que seja, pode utilizar o Design Sprint. E quando que usar? É importante a gente entender quando usar essa metodologia, né? Então, antes de investir tempo e dinheiro em um projeto, antes de lançar o produto, antes de abrir uma empresa, antes de aprovar um orçamento, né? E hoje, né? Você pode usar hoje. Então, ela é mais indicada quando você está em etapas iniciais ali de um projeto, de uma empresa, startup, para que você consiga reduzir o risco, né? E aumentar a certeza que muitas vezes se tem na criação de uma empresa, né? Ou startup. Então, por que usar, né? Novamente, economia de tempo e dinheiro, porque realmente essa metodologia ela funciona de fato, né? Foi amplamente utilizada e testada com o Google, né? E aí agora a gente vai entrar um pouquinho no método, né? Que o Design Sprint ele passa. Esse aqui é um método que consta no livro, né? Que foi desenvolvido pelo Jake Knapp, né? O criador desse método. Então, né, começa tudo por um desafio, um grande problema, né, um problema de alta complexidade, e aí você tem na segunda-feira a etapa de mapear, né? Então você vai fazer um mapa e escolher um alvo, né? Como que você quer atuar ali de forma assertiva. Na terça-feira, né, você vai fazer esboços, né? Então, esboçar soluções e buscar concorrentes, fazer um benchmark ali, muito buscando os ajustes e aperfeiçoamento dessa possível solução, né? Então, e aí passando para quarta-feira é um momento de decisão, né? É um dia de várias decisões, escolher as batalhas corretas e escolher a melhor em conjunto com o seu time. E aí na quinta-feira, né? Depois que você decidiu, escolheu, você vai prototipar essa possível solução que você idealizou com o seu time, né? Então, vai construir um protótipo realista, porém não funcional. É algo que você vai idealizar ali, que vai, né, simular uma possível solução que vai chegar no mercado depois. E na sexta-feira você vai testar com seu público e vai colher os aprendizados antes de ter um desenvolvimento completo sobre isso, né? Então, percebam, né, que cada dia tem bem definido o que que você deve fazer, né? Na segunda-feira, na terça-feira, quarta, quinta e sexta. Tudo isso bem detalhado e bem definido para que você não erre ao lidar com esse método, né? E colher os devidos aprendizados. Então, esse é o método 1.0, né, que veio realmente do livro do Jake Knapp, né, do designer do Google Ventures, né, que na segunda a gente mapeia, na terça a gente desenha, na quarta a gente faz o storyboard, que dá as coisas necessárias para você prototipar, e na sexta você testa. E aí a AJ Smart, né, essa consultoria, ela desenvolveu um método na versão 2.0, né, porque ela percebeu que parar o seu time por 5 dias era algo que muitas vezes é inviável para diversas empresas. Então, ela reduziu para 4 dias e mesmo assim conseguiu fazer que o método continuasse efetivo. Então, na segunda você mapeia e desenha, na terça você tem as decisões e faz o storyboard que vai servir para protótipo, na quarta você vai prototipar e na quinta testar, e na sexta você pode comemorar ali com o seu time né, colher os aprendizados, né, fazer um levantamento. Então, ela reduziu esse tempo para 4 dias. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho, né, em como, o que que você precisa de se preparar para lidar com essa metodologia, né? E depois vou falar um pouquinho sobre os passos que são feitos em cada dia dessa metodologia. Então, antes de você começar, você precisa escolher
um problema grande, um problema complexo, algo que vale a pena você parar o seu time, parar talvez a sua empresa, o seu departamento para pensar sobre aquilo, né? Então você não vai pegar um problema pequeno, simples para usar o design sprint, né? Não faz o menor sentido. Então você vai pensar num problema que realmente está te afetando e que você pode consequentemente, né, obter lucros ou reduzir gastos, né? Você vai pensar na sua equipe, uma equipe multidisciplinar, tendo um decisor, um definidor e um facilitador, né? Alguém que entenda da metodologia do design sprint, para que ela possa, nos momentos corretos, orientar ali as pessoas envolvidas. Tempo e espaço, né? Ter um cronograma bem definido. Como eu disse para vocês, a cada dia tem uma série de passos que tem que ser cumpridos, né, de maneira efetiva, então o cronograma é algo muito importante e um espaço para que você não tenha distrações e consiga desenvolver da melhor maneira, né? Então, né, você precisa ter algo que você vai economizar tempo e dinheiro, como comentei anteriormente, tempo suficiente, né, para achar boas soluções rápidas, então, como eu disse, algo que está te causando ali algum estresse ou que você precisa entregar rápido, ou achar soluções rápidas. Então, ele é, muito efetivo para isso. E um projeto que está estagnado, né? Para você inovar, uma nova propulsão ou ganhar um alívio ali, né? Sair da inércia, o design sprint também, você tem que pensar nisso, né? E aí, pensando na equipe, né, detalhando um pouquinho mais, você vai precisar de um facilitador, como eu disse, alguém que entenda do design sprint, essa metodologia, encontrar um definidor ou um decisor, um especialista em marketing, um especialista em finanças, especialista no consumidor, especialista em tecnologia, em design e experts externos, né? Então percebam que é um pessoal, né, de diferentes áreas para ter diferentes formas de pensar, diferentes contribuições na hora de desenvolver, né? Essa multidisciplinaridade é muito importante para o método, né? E você pode chamar experts externos, né? Pessoas que são especialistas numa determinada área ou que entende do mercado ali que você está querendo atuar, que o problema está envolvido, né? Para elas trazer contribuições refinadas para você e para o seu time ali, né? Para sua equipe. Então, tempo, espaço, essa é uma das coisas mais importantes, né? Você e o seu time precisa bloquear a sua agenda por 5 ou 4 dias, né? Com o método da AJ Smart. Reservar uma sala espaçosa, 2 lousas ou usar as paredes, sem distrações, sem celular, né? A não ser em momentos específicos de pesquisa, né? Você não pode usar o celular nem notebook, então é realmente as cabeças pensando ali, dando as melhores contribuições possíveis, rigor com os horários, a questão do cronograma ela é muito pertinente aqui quando a gente vai lidar com a metodologia. Lanches saudáveis, né? Ninguém, saco vazio não para em pé, a cabeça não pensa bem também, e muitos post-its, né, para lidar com essa metodologia. E falando um pouquinho mais sobre a versão 2.0, agora eu vou passar um pouquinho por cada uma das etapas, né? Dentro dos dias, como que são cada das etapas, né? Então, na segunda-feira, né, você vai ter entrevistas com especialistas, né? Então, você vai elaborar as perguntas ali e ao longo que os especialistas sobre aquele problema, né, que você está envolvido, você vai trazendo insights, né? Então, ao longo que os especialistas vão falando, você vai falar assim, nossa, como nós podemos resolver tal coisa? Como nós podemos aumentar o nosso lucro? Como nós podemos é, atingir melhor o nosso mercado? Como nós podemos gastar menos e fazendo menos, né? Gastar menos fazendo menos. Então, você vai elencar uma série de perguntas ali para de forma a equalizar todo o entendimento sobre aquele problema, né? Aí o objetivo de longo prazo, o que que vocês querem alcançar a longo prazo com esse projeto? Perguntas da sprint, onde você vai elencar e de certa forma responder possíveis perguntas que pode ter sobre aquele problema. Você vai desenhar um mapa do usuário e objetivo, né? Então, qual que é o fluxo dentro daquela jornada, dentro do seu cliente, né? Você está desenvolvendo uma solução para o seu cliente. Quais são os passos anteriores e posteriores ao comprar o seu produto ou ao utilizar o seu produto, né? Então, você vai desenhar esse mapa do usuário, né? Demonstrações rápidas e esboço em 4 partes, né? Como que você vai
desenhar uma solução ali, né, já pensando em uma solução para aquele problema. Então, nessa etapa da segunda-feira é criar a base e os fundamentos da sprint, né? Definir uma estrutura e produzir o máximo possível de soluções. Então, a gente vai, na segunda-feira, abrir um leque de opções, ver o que existe no mercado, desenhar, pensar sobre aquilo e, né, trazer diversas opções para nós, né? Na terça-feira, a gente vai fazer uma votação de mapa do calor, né? Então, dentro daquilo que a gente abriu nosso leque de opções, né? Viu o que existe no mercado, teve ideias, insights, a gente vai mais ou menos ver para onde mais o nosso time está direcionando, né? Vai fazer o mapa de calor do que o time acredita ser o mais correto. E aí, cada um vai apresentar os conceitos idealizados, né? Os conceitos de solução idealizados, votação dos conceitos, quais são os melhores conceitos, né, as melhores ideias de solução. Aí vai ter o super voto do decisor, né, qual que vai seguir, o fluxo de teste do usuário para já ter um fluxo bem definido de como o usuário vai testar aquela funcionalidade, né, aquele protótipo, e o storyboard do protótipo, né? Então, como que o protótipo não funcional ele deve ser construído para que os testers, os possíveis clientes, possam interagir com aquilo e você colher os aprendizados, né? Então, aqui a gente vai decidir a direção e tomar a decisão no que tange a solução, né? Criar um storyboard detalhado que precede o protótipos e testes, né? O storyboard é todo o insumo necessário para realizar o protótipo e os testes, consequentemente. E na quarta-feira, né, você tem uma reunião de delegação, né, o que cada pessoa vai ficar responsável por desenvolver o protótipo e também testagem. Daí você vai realizar a prototipagem, vai checar, vai realizar, vai definir um plano de testes, né, o fluxo do teste dos usuários e também refinar ali o storyboard, né? Então é hora de fazer a mágica acontecer, né? Tirar a ideia do papel e criar um protótipo com uma interface, né, digital, produto físico ou estratégia de marketing que seja, né? Algo não real, mas simulado que você consiga colher ali os aprendizados, né? E aí na quinta-feira, né, você vai, né, ter os testes, recrutar ali os possíveis usuários para testar, vai, né, ter um mural da opinião dos usuários, né, o que que eles pegaram ali de percepções, entrevistar esses usuários e construir o relatório do design sprint, né? Então, é hora da verdade, colocar o protótipo frente a frente com usuários reais e colher feedbacks daquilo, né? Então, é onde você vai testar de fato e ter um relatório final sobre tudo que vocês aprenderam com esse protótipo e com a ideia de solução para aquele problema complexo que vocês iniciaram na segunda-feira. Então, esse é o método, né, completo. Então, a gente mapeia, desenha, tem os momentos de decisão e storyboard, passa para a prototipação e chega até os testes com os usuários e na sexta-feira aqui você fica livre, né? Então, agradeço pela atenção de vocês, né, de maneira bem simplificada e rápida. É sempre importante lembrar que esses métodos, né, por mais que você possa entender agora, mas nada melhor do que colocar esse método em prática, né, realmente colocar a mão na massa ali e realizar ele para que você tenha experiência, consiga entender como que essa metodologia pode te ajudar realmente. Então, é uma maneira bem simplificada, mas que você já pode, de certa forma, entender e posteriormente se aprofundar e buscar uma aplicação com isso, tá? Então, agradeço pela atenção, fiquem com Deus e até mais aí. Obrigado a todos.